Você está ouvindo a Rádio Justiça em 104,7 FM no Distrito Federal e em torno, e também pela internet, em qualquer lugar do planeta. Basta digitar aí o www.radiojustiça.jus.br. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os direitos da pessoa idosa em situação de calamidade pública, aqui nas próximas 2 horas. E estamos na linha com a advogada, especialista em direito das famílias e sucessões, infância e idoso, doutora Patrícia Novaes Calmon. Ela que é mestranda em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo e é presidente da Comissão da Adoção e do Idoso do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Espírito Santo. Tudo bem, doutora Patrícia? Muito boa tarde. Ei, boa tarde, Fábio, tudo bom? Tudo certo, doutora? Prazer participar aqui do programa. O prazer é nosso em poder conversar e, enfim, termos aí a informação dos direitos do idoso. Doutora Patrícia, a senhora que vai explicar aqui para os ouvintes da Rádio Justiça, né? Quais são os direitos da pessoa idosa, especialmente nesses casos de calamidade pública, e a gente agora observando as medidas, principalmente com o coronavírus, que atinge de forma mais grave as pessoas idosas, né, doutora Patrícia? Aí se torna mais importante, então, observar os direitos do idoso em calamidade pública, principalmente agora no coronavírus, né, doutora Patrícia? Sim, com certeza. A gente está vivendo, de fato, a maior crise contemporânea da humanidade, na minha opinião. E o fato é que o coronavírus, ele atinge todas as idades, né? Todas as fases da vida de uma pessoa. Mas uma série de informações que têm sido trazidas até nós tem informado que ela atinge de forma distinta essa questão do idoso, né? O quadro clínico que é apresentado por ele é distinto em relação às outras pessoas, né? Como, enfim, até mesmo as crianças acabam saindo mais, vamos dizer assim, ilesas nesse contexto do que os idosos. Bem, a doença, como a gente já sabe, já contaminou mais de 160 mil pessoas no mundo, matou outras 6 mil, pelo menos, né? Isso informações que a gente tem até, vamos dizer assim, ontem, né? Porque a cada dia é uma avalanche, né, de novidades nesse contexto. Até ontem, inclusive, a gente teve 5 mortes, né, notificadas em São Paulo e ainda 2 no Rio de Janeiro. E o curioso é que em todas elas são casos de pessoas idosas. Então, a gente percebe que a questão é, de fato, bem preocupante em relação aos idosos. Agora, doutora, quais são os direitos, então, legalmente no Brasil, como é possível alguma forma de, enfim, prioridade, né, vamos dizer assim, no atendimento aos idosos, e isso é legalmente previsto? Como é que é isso na lei, doutora? Pois é, de acordo com a lei, né, a gente tem a nossa Constituição que confere o direito à saúde a todas as pessoas, né, ela não faz diferença entre criança, adulto, idoso. Então, o idoso, ele teria esse acesso universal e igualitário à saúde, né? Esse direito é, inclusive, disposto lá no Estatuto do Idoso, no artigo 15, além de ser, obviamente, né, regulamentado por outros dispositivos legais. Então, nesse sentido, a gente fala que o idoso ele teria, de fato, né, um atendimento preferencial nesses casos, porque a gente está lidando com uma situação em que os idosos são especialmente afetados nesse contexto de coronavírus. Então, aquela notícia que se teve de que os idosos, eles... aquela notícia que teria lá na Itália, né, de que os idosos eles estariam sendo abandonados, né, a outra... Pois é, doutora, como é que a senhora analisa, né, enfim, essa informação, né, que a prioridade vai ser dada para as pessoas mais novas? Como é que fica essa situação diante do que a gente tem previsto legalmente aqui no país? Pois né, sobre essa questão, eu até publiquei recentemente um texto, porque há isso, né, essa preferência, né, que você dá a outras pessoas e não, por exemplo, aos idosos com mais de 80 anos, se chama mistanásia, né, que é o que normalmente aqui no Brasil, como a gente já tem um sistema de saúde caótico por si, já os médicos eles acabam tendo que fazer uma preferência, por exemplo, entre qual pessoa vai atender primeiro no caso de existência de apenas um leito, por exemplo. Então, nesse caso, né, a literatura chama de mistanásia,
eutanásia, e seria essa situação hipotética, né, que eles mencionaram que teria lá na Itália. Só que aqui no Brasil, né, pela nossa legislação, pelo contexto da nossa Constituição em si, seria altamente ilegal e, de fato, isso abalaria uma série de direitos fundamentais do idoso. Obviamente, né, os médicos, eles têm condições de analisar algum quadro, né, o quadro de saúde, através de índices, né, de vulnerabilidade clínica, funcional do idoso ou de qualquer outra pessoa. Através desses índices, eles conseguem aferir se, de fato, aquela pessoa ela tem, vamos dizer assim, condições de estar em situação de fato emergencial, né? Mas você, assim, impedir ou rejeitar um tratamento médico apenas pelo fato da pessoa, vamos dizer assim, ter mais de 60 ou ter mais de 80 anos de idade, isso isso, assim, beira, de fato, a ilegalidade e não encontra nenhuma proporcionalidade nesse contexto em que, de fato, os idosos são aqueles que mais precisam, de fato, num contexto emergencial, do tratamento médico. Então, você excluir segmentos sociais que já se encontram vulnerabilizados pode ser uma situação, enfim, que afete frontalmente a questão da dignidade da pessoa humana e também uma série de outros direitos previstos na Constituição. Doutora Patrícia, quais são esses direitos dos idosos que são desrespeitados quando, enfim, quando o sistema aí passa a dar preferência aos mais novos em detrimento aí às pessoas mais velhas no atendimento médico, especialmente nos casos em que a gente sabe que o coronavírus ele mata mais as pessoas idosas, né? Sim, bem, hoje os direitos em si, a gente pode mencionar o primeiro direito, né, que é um dos principais direitos que nós temos no Brasil, se não o mais importante, um dos mais, né, que é o direito à vida, né, que a partir dele você consegue exercer os outros direitos fundamentais que são inerentes ao ser humano. Então, o primeiro direito é o direito à vida, o direito fundamental, inerente ao ser humano, enfim, dotado de uma série de características dos direitos humanos e fundamentais que são irrenunciáveis, de fato, né, e o Estado ele não pode, vamos dizer assim, enfim, reduzir e abalar esse direito, ainda que estejamos diante de um quadro de exceção, né, de uma situação excepcional, né, que a gente nunca presenciou nesse tempo contemporâneo da nossa era, de fato. Além do direito à vida, a gente pode mencionar o direito também à saúde, né, obviamente, que, como eu disse, esse direito ele é universal e igualitário, né, viola ainda o direito à igualdade, porque como que você vai justamente negar o acesso à saúde a pessoas que mais dela precisam, apenas segmentando, né, apenas por questões de idade. Então, a gente pode mencionar esses 3 direitos, né, nesse contexto, além ainda do direito, né, o princípio maior que a gente chama, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, e, enfim, uma série de outros direitos, como também da questão da proporcionalidade, e a gente pode acabar extraindo outros direitos específicos de acordo com o caso concreto que se apresente. Agora, doutora Patrícia, vamos ver o outro lado, né? Vamos supor, então, que o médico está naquele dilema e ele analisa que, enfim, se ele concentrar o tratamento, ele não tem a possibilidade de tratar o idoso e uma pessoa mais nova, e ele analisa que vai ser mais fácil, as chances daquela pessoa mais nova sobreviver com o tratamento é maior do que com o idoso. Como é que fica ali, né, a situação desse médico na hora de decidir, doutora? Ele, enfim, é uma linha muito complicada, né? Ali é um dilema, né, doutora Patrícia? Sim, é um dilema. E, inclusive, o Núcleo de Geriatria e Gerontologia da UFMG acabou lançando, né, um texto mencionando o que os médicos deveriam fazer nesses casos. E aí eles sugeriram, né, que para idosos frágeis, em fase final de vida, o médico ele deveria seguir uma situação de proporcionalidade terapêutica. A partir desse contexto de proporcionalidade terapêutica, os médicos deveriam fazer um teste, né, que está anexada, né, dentro desse relatório do Núcleo de Geriatria e Gerontologia, o que seria esse índice de vulnerabilidade clínico-funcional 20. Ele é denominado de IVCF 20. A partir desse índice, os médicos eles conseguem aferir
se de fato aquele tratamento, né, enfim, aquela tentativa, né, de tratamento seria proporcional, né, seguiria essa questão da proporcionalidade terapêutica para aquele idoso. Mas o que eu digo, né, é óbvio que a gente vive já num sistema caótico, que a mistanásia, né, que é essa preferência, no final das contas, entre quem vai ser atendido primeiro, que pode acabar acarretando a morte daquele que não foi atendido, né, inicialmente, essa questão da mistanásia, ela já acaba existindo, ela já existe no nosso sistema, né, porque nós não temos leitos para todos, de fato. Só que a questão toda é a seguinte: você realizar, de fato, um relatório, uma análise, né, da vulnerabilidade clínica e funcional de cada pessoa é uma coisa, mas você afastar de forma inicial e peremptória, né, apenas o fato de da pessoa ser idosa, ainda que ela seja uma pessoa robusta, saudável, imagina, ela pode ser saudável, robusta, pode ter um quadro de saúde esplêndido, mas só pelo fato dela ter mais de, vamos dizer, 60 ou 80 anos, ela não seria atendida por nenhum médico. Então, isso, para mim, foge à desproporcionalidade, mas o médico, ele vai, assim, eventualmente, ele vai se deparar com essa situação de ter, de fato, que escolher entre quem vai ser atendido primeiro. Então, na minha recomendação, né, que eu fiz um relatório, né, um texto opinativo nesse sentido, e divulguei até mesmo na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é que ocorra uma análise de acordo com a emergência médica de cada um. Então, através desse índice de vulnerabilidade, né, clínico funcional, e ainda através da questão da emergência clínica, assim o médico pode, vamos dizer assim, decidir, né, quem vai ser atendido primeiro em detrimento do outro, mas não afastar de forma peremptória, enfim, aquela questão apenas por segmentos sociais. Porque se não fosse assim, daqui a pouco a gente volta, vamos dizer assim, para um período negro, como, por exemplo, da Alemanha nazista, outro período assim que você pega segmentos sociais e simplesmente retira os seus direitos fundamentais. Então, de fato, não é o ideal. Agora, doutora Patrícia, vamos mudar um pouco o foco para a questão do atendimento para uma outra situação. A gente está durante uma quarentena, né? Todo mundo aí procurando, enfim, não sair de casa. E em alguns casos a gente pode ter um pai ou um avô que teima em querer sair na rua, enfim. É possível os filhos, os netos, proibirem aí os pais ou os avós que são idosos, nesse período de quarentena, de sair nas ruas? Ou seja, existe esse direito de, enfim, limitar a locomoção do idoso nesse período agora de coronavírus? Como é que é isso diante da lei, doutora Patrícia? Na verdade, existe uma lei, que é uma lei de 1975, que é a Lei 6.259. Essa lei, ela traz o Programa Nacional das Imunizações. E, de acordo com essa lei, a pessoa que eventualmente esteja já com algum, enfim, sintoma, né, dessa questão de alguma doença, né, nesse caso que a gente está vivendo agora, do coronavírus, de fato, ela tem que, de fato, se afastar, né, desse contexto social. Mas, em relação aos idosos, né, a própria família, eventualmente, proibir, né, essa pessoa, vamos dizer assim, o direito de ir e vir, né, dessa pessoa, realmente é uma questão complicada. Mas o próprio Estado, ele pode tomar algumas medidas, como, por exemplo, no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, eu vi essa notícia, que uma pracinha, ela acabou sendo interditada porque os idosos, eles estavam querendo manter, né, em atividade os jogos que ocorriam nessa pracinha, em Presidente Prudente. Então, o Estado foi lá e, enfim, interditou essa praça. Por quê? Porque, de fato, não é momento para ter uma reunião, né, uma conglomeração de pessoas numa praça, principalmente sendo idosos. Então, aqui na minha cidade, que é Vitória, houve uma decretação de fechamento de shoppings, de outros estabelecimentos, né? Então, o Estado, ele pode acabar tomando medidas para que, vamos dizer assim, essas pessoas acabam ficando, de fato, mais recluídas, né? Mais em casa mesmo, de fato. Só que essa questão dos filhos
de fato, proibirem, é muito difícil, né? Porque a gente está lidando, ainda que a gente esteja lidando com idosos, a gente está lidando com uma pessoa que, se ela for capaz, ela é uma pessoa que tem direito de ir e vir, enfim, né? Da mesma forma que um adulto. É verdade. Então, não é? Então, a minha recomendação, né, nesse contexto, seja que haja, de fato, uma conversa, né, com esses idosos, e ainda que, assim, que os mais jovens, né, que a própria família entre em contato, né, se não morar, né, junto com esse idoso, que entre em contato por telefone, que faça contato, enfim, pelo WhatsApp, por videoconferência de alguma forma, mas que não deixe também essa pessoa à deriva, porque existem estudos, né, que demonstram que essa questão da pessoa já estar em isolamento pode acarretar, assim, uma elevação de níveis de estresse, inflamação, né, por conta de níveis mais altos de hormônio, e ainda risco de outras doenças, né, serem agravadas por conta desse isolamento. Então, o abandono, nesse sentido de abandono e solidão, de fato não é o que a gente pretende, né? Mas e também a gente não quer que esses idosos fiquem, nem idosos, na verdade, nem adultos e nem crianças, né? A gente não quer que ninguém fique transitando pelas ruas. Então, na minha concepção, o ideal é que o Estado mesmo tome providências nesse sentido de evidenciar, caso haja, né, uma manifestação, né, uma manutenção de atividades por parte dos idosos, que o próprio Estado ele se vale do seu poder, né, de interditar locais, espaços públicos, enfim, fazer a regulação disso, né, doutora? Agora, doutora, encaixando aí exatamente no que a senhora está falando, e isso causa, a gente sabe que a questão da solidão, né, que atinge muito os idosos na questão da depressão que essa solidão causa. E agora, com essa questão aí do confinamento por causa do coronavírus, isso também deve atingir mais aí o SUS, os postos de saúde, porque há o direito também ao atendimento a esses casos que podem evoluir para uma depressão, né, doutora Patrícia? Sim, é verdade. Essa questão do isolamento, né, que a gente tem vivido, que na verdade não é bem isolamento, é quarentena, né, de acordo com o exposto lá na Lei 13.979. Então, porque isolamento seria para aquelas pessoas que já possuem, né, ou têm alguma suspeita de coronavírus. Só que para as pessoas que não têm suspeita, tudo é questão apenas de quarentena. Mas ainda, né, independentemente de questão de nomenclatura, né, essa questão dessa quarentena, isolamento, enfim, ela de fato acarreta uma maior solidão daquela pessoa. Porque caso, vamos dizer assim, a pessoa ela já resida sozinha, o quadro dela de permanecer nesse quadro de solidão e muitas vezes de abandono é ainda maior. Então, eu acredito que eu até recomendo a todos os ouvintes, né, que de fato eles liguem, né, para os idosos que são próximos, né, familiares, enfim, liguem diariamente para tentar conversar com essa pessoa, enfim, façam recomendações, né, nesse sentido genérico. Existe até mesmo agora, eu recebi agora há pouquinho nas redes sociais, um site de psicólogos que estão dando tratamento gratuito e online para pessoas que eventualmente se deparem com essa situação de depressão, né, ou alguma situação de agravamento, né, psíquico, de algum quadro prejudicial, né, à sua própria saúde. Então, existem métodos para isso, né? Hoje em dia, né, até voltando um pouquinho do que a gente estava falando, existem algumas campanhas de companhia, né, a idosos via WhatsApp, as campanhas aqui no Brasil, né, além de suporte social dos mais jovens. Eu recebi também notícias, né, de elevadores de condomínio mencionando que o idoso ele poderia contar com o suporte, a ajuda de pessoas mais jovens, né, que se predisporam a ajudar esses idosos, enfim. Então, essa questão, né, da depressão, enfim, é um fato que pode ocorrer. O que a gente recomenda, de fato, é que essa pessoa, ela se mantenha ativa, né, de fato, que ela leia livros, que ela jogue jogos, né, enfim, veja filmes ou faça até faxina em casa. O celular agora é uma boa companhia, né? Sociais,
aplicativos aí, né? A gente tem muita opção para ficar dentro de casa, né, doutor? Sim, é verdade. E é curioso porque a gente está vivendo uma crise como antes, eu pelo menos nunca vi ao longo da minha vida, né? Eu acho que diz que na questão da história contemporânea, né, da nossa humanidade, nós nunca vivemos uma crise tão profunda, né, em nível mundial, de fato. E nesse contexto a gente tem o benefício, né, de ter essa questão tecnológica a favor da gente. Nós temos Netflix, temos uma série de, enfim, de redes sociais, de mídias, né, no contexto geral, filmes em casa. Então, além disso, né, temos atualmente uma série de cursos, né, que foram disponibilizados gratuitamente por uma série de universidades de renome, né, no contexto mundial, como o Harvard, até mesmo aqui no Brasil, outras, né? Então, a gente percebe que nesse contexto a gente está vivendo uma crise, mas a gente pode extrair, pelo menos, que a tecnologia está atenuando um pouco esse agravamento, né, dessa situação de depressão, isolamento, né, essa angústia de não ter nada que fazer, muitas vezes. Então, de fato, a gente está vivendo um período que a gente se beneficia com a tecnologia. Doutora Patrícia, tem algum telefone que o idoso, enfim, pode entrar em contato nesses casos aí, que o isolamento, né, que a quarentena pode causar uma depressão, Espírito Santo? Tem algum local que o idoso pode ir aí no seu estado, ou algum telefone em nível nacional que pode ser, enfim, que o idoso pode entrar em contato para esses casos, doutora Patrícia? Pois é, um telefone especificamente eu não poderia indicar, mas o que eu posso indicar é essa questão das mídias sociais e dos psicólogos que estão fazendo atendimento gratuito e online. Basta clicar no Google, né, atendimento psicólogo, coronavírus, enfim, que tem alguns sites que já estão disponibilizando esse acesso, né, esse atendimento gratuito e online. E, além disso, tem algumas campanhas, né, que, enfim, os idosos ou qualquer pessoa, não precisa nem ser idoso, né, uma pessoa que esteja se sentindo abalada psiquicamente, ela pode fazer uso, e tudo isso a gente consegue encontrar só pesquisando, né, no site de pesquisa na internet, que a gente consegue encontrar facilmente. Graças a Deus, né, a gente está num período que, como a gente disse, a tecnologia tem ajudado muito. E hoje as pessoas, elas estão num contexto de querer beneficiar, né, os outros, até mesmo no sentido de conferir o seu próprio propósito, né, de beneficiar com informações, com atividades que elas possam fazer. Então, estamos vivendo um período de crise, de fato, só que a humanidade acaba que está trazendo um benefício, né, assim, um reajuste social que está sendo muito legal nesses tempos. Perfeito. Doutora Patrícia Novaes Calmon, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Justiça na Tarde. A doutora Patrícia Novaes, que é advogada especialista em direito das famílias e sucessões infância e idoso, e é presidente da Comissão da Adoção e do Idoso do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Espírito Santo, trazendo aqui as informações sobre os direitos da pessoa idosa nessas situações aí que estamos vivendo diante aí da pandemia do coronavírus. Doutora Patrícia, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Justiça, o programa Justiça na Tarde. Eu que agradeço, é uma honra. Perfeito. Você está ouvindo a Rádio